dia 10 eu completei 13 anos que eu me batizei na igreja. Para mim foi uma data muito especial, porque muito jovem entreguei a minha vida a Jesus e comecei a procurar dedicar a minha vida, o que sou, o que tenho, ao serviço de Deus. Mas não é isso que eu tenho visto hoje em dia. Hoje em dia nós vemos uma igreja, nossa igreja, infelizmente, uma igreja fria. Muitas vezes vemos uma igreja morta espiritualmente. Vemos uma igreja que não se preocupa em ajudar as pessoas. Vemos uma igreja que muitas vezes faz um trabalho mecânico. E quando eu digo mecânico, nós falamos em, por exemplo, temos um grande trabalho todos os anos, a distribuição dos livros. Muitas vezes vamos fazer o trabalho, eu já vi pessoas distribuindo o livro da seguinte forma: pega lá o livrinho, orientado, bater na porta da casa, levar o livro, a pessoa vai lá, bate aquela palma entusiasmada, né? Animada. E não ouviu. Pega o livrinho, joga no quintal para Deus abençoe. Deixamos de fazer um trabalho, deixamos de fazer algo pela sociedade. Estamos nos preocupando muito como igreja em agradar irmãos. E eu quero dizer uma coisa: a mensagem hoje é um pouquinho dura, mas ela é necessária para a nossa vida espiritual. Eu não gostaria que você saísse daqui chateado comigo, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje com a certeza do amor e do perdão de Deus para a sua vida. E que você saísse daqui hoje e você entendesse que precisa haver uma mudança em nossa vida se quisermos um dia entrar no reino dos céus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Acredito que na sua Bíblia, assim como na minha, esse texto ele tem um título: Nova Vida. E Paulo ele olha e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Paulo, um grande pregador, e ele, nesses dois versos, ele olha e diz: rogo a vocês, pelas misericórdias divinas, que vocês apresentem-se a Deus como um sacrifício vivo. Como que é o sacrifício do Antigo Testamento? O animal poderia ser de qualquer forma, não poderia ter defeitos, não poderia ter nenhum tipo de mácula no animal, não poderia ser sem preço. E muitas vezes queremos, vou corrigir aqui, por muitas vezes temos ouvido aquela frase assim: olha, venha Jesus do jeito que você está, e Jesus vai completar na sua vida. Queridos, nem sempre isso é uma realidade, porque nem sempre estamos dispostos a aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Paulo ele olha e diz assim: olha, não vos conforme com esse século, com as coisas desse século. E hoje a igreja, não só a igreja central, mas a minha igreja, a igreja por onde eu tenho passado, as igrejas adventistas, têm se conformado com muitas coisas, têm aceitado muitas coisas para não ferir irmãos, para não desagradar um, para não deixar o outro chateado. E queridos, eu quero te dizer uma coisa: não é a igreja que precisa se adaptar a você, é você que precisa se adaptar à igreja de Deus. É você que precisa entender que nem tudo que você acha, que você pensa, que você faz está agradando a Deus. Você não pode se deixar conformar com as coisas do século. Algum tempo atrás uma pessoa olhou para mim e disse: olha, do jeito que o bicho está pegando por aí, se a igreja adventista
Não começar a aceitar casamento homossexual, igual outras igrejas estão querendo fazer por aí. A igreja está fadada ao fracasso. Irmãos, misericórdia, como é que você pode me dizer uma coisa dessa? É, porque o bicho está pegando. Agora quem não casar vai preso e não sei o quê. E as pessoas estão se conformando com as coisas certas. Eu não gosto muito de usar títulos para os meus sermões, mas esse especial eu coloquei um título: 7 princípios bíblicos que nós esquecemos. Eu não vou falar apenas de um texto, eu não vou falar apenas de alguma coisa sobre a Bíblia, mas eu quero falar sobre 7 princípios que, como adventistas, temos esquecidos. Primeiro deles, saúde. Pregamos e devemos viver uma mensagem de saúde. Pregamos e devemos viver com saúde. Temos todas as orientações. E é quase que normal você ir numa igreja e você encontra. Quem foi o diretor de saúde aqui? Está presente? Está lá no fundo. É sempre comum você encontrar um diretor de saúde. Eu já fui muitos anos líder jovem, e você dá o espaço no JA para o diretor de saúde falar sobre saúde. O que são os dois temas que o diretor de saúde sempre fala? Vamos ver se vocês adivinham. Carne vermelha e Coca-Cola. Parece que só tem isso. Só fala sobre carne vermelha e Coca-Cola, porque a carne faz mal. Um dia um diretor chegou para mim e disse assim: irmão, posso fazer um culto jovem um dia sobre saúde? A igreja está precisando. Eu era líder jovem, pode. Meu irmão foi lá fazer. Aí ele chegou para o anúncio e falou assim: irmão, você não pode perder. Você vai saber todos os malefícios da Coca-Cola, e por que você não deve beber a Coca? Eu falei: irmão, faz 12 anos que eu não bebo refrigerante. Para mim não vai mudar em nada. Eu falei: mas é bom você fazer. E ele começou a falar todos os males da Coca-Cola, tudo que a Coca-Cola fazia mal. O povo parou de beber Coca. Como adventistas temos um princípio: olha, não bebemos café. Aí eu entro na parte da Coca: não bebemos a Coca. Qual a diferença? O que é pior do que a Coca? Hoje está se tornando comum em nossos jovens e até nos de mais idade tomar o Red Bull, porque ele dá asas. 15 vezes mais cafeína do que um copo de Coca. E não bebemos café, porque o café faz mal. Mas esquecemos de falar quando falamos de saúde em nossas igrejas. Esquecemos de falar sobre a farinha branca, que também faz mal. Esquecemos de falar sobre o açúcar, que faz muito mais mal do que talvez até a carne. Esquecemos de falar sobre tantas outras coisas, exercícios físicos e outras coisas que, como adventistas, muitas vezes não fazemos, mas queremos lenhar carne e lenhar Coca-Cola, como se só eles fossem culpados da nossa má saúde. Queridos, olha só o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para quem? Para o nome de Deus. Queridos, não importa o que você vai comer. Anderson, então eu posso comer carne de porco? Outro dia, fui convidado para fazer uma semana de oração. E nós fizemos uma semana de oração na cidade. E no final da semana ali, um casal não adventista me convidou e falou: irmão, amanhã você vai almoçar na minha casa. Já está tudo preparado. Eu falei: com o maior prazer. E nós chegamos ali, na casa. E quando nós chegamos na casa do irmão, conversou um pouquinho, a esposa terminando de fazer algumas coisas. O irmão falou: vamos lá comer, irmãos. E o senhor vai fazer oração, hein? Quero a bênção de Deus na minha casa. E quando o irmão entrou ali na cozinha ali, olhei na mesa, um pernil e uma coca. Irmão, esse pernil regado com molho, isso precisa de ver. Eles não eram da igreja. Eles não tinham nem a obrigação de saber que a gente não come carne de porco. E ele falou assim: eu preparei com tanto carinho, irmão, e tem uma coquinha geladinha. Faz oração, irmão. A pessoa que estava comigo cantando, ela olhou assim, tipo assim: e aí? Ora aí. Eu peguei e orei pelo alimento. E na hora ela falou assim: eu vou cortar um pedaço de carne. Eu falei: irmão, muito obrigado, mas eu não quero fazer desse jeito, mas eu amo a salada, eu já vi a salada ali, eu vou começar pela salada. Ô irmão, pode começar.
E ele olhava para o pernil, e olhava para mim, olhava para o pernil, olhava para mim, e que hora que você vai comer o pernil? E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Irmão, que a coca, eu falei, irmão, eu não bebo coca, porque a coca me faz mal. Rapaz, se eu tomar uma coca aqui, eu não faço um jantar à tarde para vocês. Pô, irmão, então eu vou fazer um suco para você. Eu falei, não precisa nem fazer, não, dá só um pouquinho de água que eu não bebo com alimento. E ali foi. E o pernil está lá. E chegou ali, eu comi toda a salada e eu pus mais um pouquinho de salada. Meu irmão falou assim, eu experimento o pernil. Eu falei, irmão, o senhor vai no culto jovem? Ele falou, vou no culto jovem. Eu falei, então no culto jovem eu vou explicar para o senhor por que eu não como carne. Ele falou, o senhor não come carne? E eu fui pernil para o senhor. Eu falei, não tem problema. Eu falei assim, eu agradeço de coração e eu comi o pernil. E ele entendeu e ficou tudo bem. E à tarde no JA, nós explicamos o porquê não deveria comer a carne, principalmente a carne de porco. Irmãos, eu falei sobre saúde no começo. Eu falei do diretor jovem, sobre ele, do diretor de saúde. Eu já fui 3 anos diretor de saúde. E eu evitava falar sobre isso, mas tirava alguns momentos que você tinha que falar. E como igreja, chega alguns momentos que você tem que começar a entender que existem coisas que quando você for comer, quando você for beber, ou quando você for fazer qualquer outra coisa, você deve fazer pensando em honrar e glorificar a Deus, pois o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu não vou ficar falando só sobre saúde. Quero falar sobre uma outra coisa que como adventistas temos esquecidos, apesar de mandar lembrar. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso de número 8. Êxodo 20, verso de número 8. Como adventista, eu acho que eu não precisava nem pedir para você abrir a sua Bíblia ali. Como adventistas conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer de cor. O que esse verso diz? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Queridos, eu gosto muito de dar estudo bíblico. E todo mundo que dá estudo bíblico sabe quando vai dar estudo bíblico, vai falar sobre o sábado. O adventista nem enche a boca para falar, olha o que a Bíblia diz aqui. Lembra-te do sábado para santificar. Porque o sábado deve ser santificado, é o dia de Deus, é o dia de guarda, é o dia de adoração. E enchemos a boca, lembra-te de sábado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, adventista, tem lembrado do sábado para santificar? Não aqui na igreja não, que você santifica, mas lá na tua casa. Logo nas primeiras horas do sábado, quando está dando o pôr do sol das terças. Como é que é a tua santificação no sábado? Como é que é a tua lembrança no sábado? Eu pergunto isso porque não é comum. Eu moro pertinho do lado do supermercado. Irmãos, eu moro perto da igreja. E é comum eu estar passando ali perto do supermercado e você encontra irmãos beirando o pôr do sol, mas é rapidinho. Eu vou só pegar alguma coisa. E eu era líder de um pequeno grupo. Um dia eu estava dando estudo, falando do estudo. Terminei o estudo. Fui embora, na hora que eu estava a caminho, ia pegar no outro sábado, na sexta-feira à noite, eu disse para o pequeno grupo. Cadê minha Bíblia? Esqueci do pequeno grupo. Falei para minha esposa, vamos voltar lá, eu vou pegar a Bíblia. E quando eu fui voltar lá, subiu uma luz estranha na casa da irmã, né? E a irmã era dentro da igreja. Bati lá, a irmã, esqueci minha Bíblia. Ela falou, entra aqui, o portão está aberto. Eu fui entrando, estava lá no jornal, no Globo Repórter. E ela olhou e falou assim, irmão, eu só estou vendo o Globo Repórter porque vai falar aqui sobre saúde e eu quero entender mais sobre saúde. Eu falei, irmão, vai na igreja. Na igreja tem tanta coisa, você precisa ver o Globo Repórter. Ela falou, não, mas é só uma coisinha assim e tal. Mas Deus perdoa, Deus sabe que é boa a intenção. Queridos, eu tenho uma amiga lá do Quintino, que ela disse o seguinte, ela falou, sabe que eu comprei o gabinete da minha pia grande? Eu falei, não. E ela mostrou no sábado, falou aqui, para caber a louça. Eu almoço, eu boto a louça aqui embaixo, para minha pia não ficar bagunçada, porque eu não vou lavar minha louça. E queridos, como é triste quando você chega na casa do adventista, isso para mim é triste, porque você chega na casa do adventista e almoça, e você vai ali meia hora depois, a pia está limpinha. Irmão, só limpinha porque eu não quero deixar minha casa bagunçada para você, mas se esquece de Deus. Queridos, eu não estou pregando aqui um fanatismo, eu estou pregando que estamos esquecendo. Pedimos tanto para tantas pessoas lembrarem do sábado, mas nós temos esquecido do sábado na nossa vida. Temos esquecido de adorar a Deus esse dia. Se chove, não vou na igreja. Se faz frio, eu não vou na igreja. Mas se convidarem você para o almoço, pode ficar aí no vendaval. Nós estamos.
Estamos esquecendo de lembrar desse dia tão santificado por Deus. Independente de você gostar ou não, isso é santo, o santo é santo. E você precisa respeitar esse dia. Agora eu pergunto uma coisa para você. Como é que está o seu estudo com a Bíblia? A sua dedicação. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. O verso 15. 2 Timóteo 2, 15. Procura-te apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem manejado bem a palavra de Deus? Quando alguma pessoa chega para você e te pergunta sobre a sua razão, a sua esperança, sobre o que você crê, como é que você fala? O que você fala? Eu vi aqui, quando eu estava na salinha pastoral, algumas fotos novinhas, né? Tem alguns irmãos ali que, abençoados por Deus, já eram velhinhos bem na foto ali, assim, bem experientes, e hoje estão firmes e fortes ali na fé. Aquela época, o povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia. O povo que pegava a Bíblia, que fazia a Bíblia. A igreja parece que ela tem lutado para que o povo leia a Bíblia hoje. Algum tempo atrás lançaram lá o concurso bíblico. E as pessoas amavam o concurso bíblico, estudavam a Bíblia, ano bíblico, 3 capítulos por dia, 3 a 4. Agora a igreja está tendo que apelar pelo reavivados pela palavra. Para você ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu não vou nem perguntar quantos leem. O povo hoje não conhece a Bíblia. Dando um estudo numa conferência, um rapaz olhou para mim lá, o irmão falou assim: irmão, que maravilha, 6 anos batizados. Irmão, que maravilha, esse estudo sobre o Evangelho das tardes e manhãs. Nunca tinha ouvido falar na igreja. Irmão, você tem 6 anos batizados, você nunca ouviu falar na igreja isso? Não. Você nunca leu na Bíblia isso? Você nunca viu? Não. Aí a gente entende por quê. As pessoas hoje estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. E se nós não fazemos uso da palavra de Deus na nossa vida, como é que vamos compartilhar e repartir isso com as pessoas? Parece que tem se transformado bonito. Eu gosto de ver, por exemplo, no Facebook, como é que os irmãos usam ali o Facebook para evangelizar. Pegam um verso da Bíblia, colocam no Facebook como se fosse o maior trabalho missionário da face da terra. Já fiz meu trabalho missionário, compartilhei lá o Salmo 23. Compartilhei a oração do Pai Nosso. Isso vai mudar a vida das pessoas, queridos. Tem igreja por aí que eles colocam placa, picham muro com versos bíblicos, como se isso fosse mudar a vida das pessoas. A vida das pessoas ela só vai poder ser mudada quando elas começarem a enxergar em você algo diferente. Quando elas começarem a enxergar em você o poder de Deus. Quando elas começarem a enxergar em você as bênçãos que Deus pode trazer para a vida dela, quando ela precisa. E você não precisa se envergonhar de falar que é um estudante da Bíblia. Você não precisa se envergonhar. Hoje eu vejo os jovens hoje eles pegam o celular, os smartphones, colocam a Bíblia lá e levam a Bíblia no celular. Isso é bonito, isso é bacana. Mas parece que levam a Bíblia no celular para não trazer para a igreja, porque na igreja a pessoa só fica assim, e você não sabe se está no Facebook ou se está vendo a Bíblia. Queridos, isso tudo é bacana, te facilita, mas nós estamos falando da palavra de Deus. O quanto você tem estudado, o quanto você tem se dedicado a isso. Temos esquecido de estudar a Bíblia. Eu não vou nem falar sobre a lição e meditação. Estou falando sobre a Bíblia. Agora eu quero falar sobre um outro ponto com você. Abre a sua Bíblia, Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Na casa de Deus. Isso eu faço muito. Para. Mas é assim, versos 10 fora, eu falo, e 11. A Bíblia diz assim, Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador,
para que não consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu tenho um grande amigo que foi padrinho meu de casamento, ele é tesouro da igreja. E a gente conversa e fala o seguinte: como que as pessoas hoje são infiéis? Tem irmão que você sabe, ele diz assim, tem irmão que você sabe pelo carro, pela casa, que ele não tem como ganhar para manter aquele estilo de vida menos de 4, 5 mil reais. Mas o dízimo do irmão é 40, 50 reais. Irmão, dízimo é dízimo. Independente do que você passe financeiramente, independente do que você acha que deve ser o dízimo, dízimo é dízimo, é santo, é sagrado, pertence a Deus, não pertence a você. Tem irmão fazendo uso do dízimo, tem irmão por aí que olha o dízimo, mês que vem eu dou. É as primícias, é o primeiro é Deus, queridos. Como é que você pode querer as bênçãos de Deus na sua vida se você não é fiel ao dízimo, se você não é fiel às ofertas? E depois você reclama: olha, tanta gente prospera, mas eu não. Por quê? Porque não é fiel. Fidelidade a Deus não se discute, queridos. Deus ele pede: o dízimo é meu, traz para mim, traz na casa do tesouro. E se você tiver dúvida, Deus diz: me põe à prova. Se tem dúvida que o dízimo é abençoado, me põe à prova. Talvez eu esteja falando isso para fiéis dizimistas, mas eu espero que não, mas eu acredito que há pessoas que têm dúvida aqui. Há pessoas que têm dificuldade em aceitar. E Deus ele fala: se você tem dificuldade para aceitar, se você duvida, me coloque à prova, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, e se eu não vou derramar bênçãos sobre dia sobre a sua vida. Seja fiel aos dízimos, queridos. Seja fiel às ofertas. Faça parte da obra que Deus te deu a oportunidade de fazer. Quero ler mais um texto. E se você reparar, todos os textos que eu tenho lido até agora são textos conhecidos, para que ninguém haja aqui, olhe e diz assim: eu não conhecia, eu não sabia. Que todos os textos que eu li até agora você conhece, você já ouviu. E você vai ouvir mais um. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Verso 8 e 9, também muito conhecido, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, como vai o teu pensamento? Outro dia, fui pregar numa igreja e falei assim para alguns jovens: e aí, menina, como é que vocês estão? Quer ser o seu irmão? Oi? Falei: e aí, vamos no jantar? Que jantar? Falei: que eu falei lá. Rapaz, sabe que a gente vai ter uma festa hoje à noite, a gente está preocupado aqui em resolver agora a festa dentro da igreja. Como adventistas, muitas vezes estamos na igreja preocupados com contas. Estamos na igreja do sábado preocupados com o que vamos comer, aonde vamos à noite, que horas vai dar o pôr do sol. Tudo isso pensando em nossos benefícios. Eu costumo dizer uma coisa sobre o sábado e sobre os pensamentos. Se você não consegue juntar o seu pensamento, aquilo que você é, 24 horas na presença de Deus, eu vou fazer uma pergunta: para que serve? Se você não tem o prazer de guardar o sábado 24 horas, de os seus pensamentos, tudo que você pensar, tudo que você desejar fazer, principalmente no sábado, 24 horas somente, por que você vai para o céu, irmão, na eternidade? Se muita gente não consegue 24 horas ficar na presença de Deus sem pensar nas preocupações. É Deus que cuida das nossas preocupações. Você não precisa começar a entender que você precisa ser fiel a Deus em tudo. Paulo fala: você viu em mim, você aprendeu de mim, agora você vai começar a praticar. Quantas vezes vocês têm ouvido falar sobre isso na igreja? Comece a praticar, irmãos. Eu digo isso porque
Algum tempo atrás, um pastor, talvez vocês conheçam o pastor João Batista, que foi pastor do colégio, ele veio fazer um evangelismo no Quintinho, na igreja de frequência. E vieram 2 pastores, só cabia um pastor. E ele falou: olha, eu preciso fazer o evangelismo em alguma outra igreja. Ele falou: vamos, tem uma igreja aqui perto do nosso distrito, você pode ir. A igreja de Brodowski. Foi uma igreja pequena, está começando agora. Quantos aqui conhecem a igreja de Brodowski? Uma igreja pequena, mas que tem um amor muito grande. E ali as pessoas ali, nós começamos um evangelismo, comecei a ajudar ele. Então nós íamos todos os sábados e todos os domingos pregar. E o combinado era ele ficar 6 meses, e no meio do 3º mês ele precisou voltar para o colégio e eu precisei assumir os evangelismos. E todos os sábados e domingos durante um ano eu fiquei pregando ali. E numa noite na conferência sobre o Apocalipse eu conheci uma jovem, a Nayara. E a Nayara estava lá com o esposo, e enquanto eu estava lá lendo a Bíblia, ela ficava assim na Bíblia dela, com o marido: quer ver o que ele vai falar agora? Vamos ver o que ele vai falar. E ela ficava cochichando e cochichava alto, e eu ouvia. E eu respondia lendo a Bíblia, e no dia nós falamos sobre o sábado. E quando eu falei sobre o sábado, eu nem falei sobre a fidelidade a Deus, sobre a adoração a Deus. Ela não era adventista, ela estava vindo para a igreja, conhecendo a igreja, tendo estudos bíblicos ali na conferência. E ela nasceu, cresceu e foi criada na Assembleia. E ela, quando viu o sábado na Bíblia, falou: isso é impossível. Não é verdade, não pode ser. Eu não acredito que eu tenha vivido 25 anos na minha igreja sem conhecer isso. Não acredito que eu tenha sido enganada. E ela começou a ler a Bíblia. E naquela semana, ela orou a Deus. Ela fez uma oração que eu nunca vi, uma oração de fé como aquela. Ela olhou para Deus nessa oração e ela falou: Deus, eu tenho conhecido tantas coisas, eu tenho aprendido tantas coisas nessa igreja, mas eu cresci e vivi naquela igreja. Eu amo aquela igreja, eu amo aquele pastor. Como é que eu posso estar tão enganado assim? Deus, eu só tenho um pedido. Se tudo isso que eu tenho ouvido na conferência for verdade, eu só tenho um pedido para o Senhor: que amanhã, na hora que eu estiver no culto, que o meu pastor em que eu confio, em que eu cresci acreditando, ele lá no púlpito da igreja, ele fala para mim que eu tenho que sair dessa igreja aqui e devo ir para a igreja que eu tenho aprendido a verdade. Quando ela contou isso para mim, eu falei: misericórdia, o que aconteceu? Eu falei: como é que um pastor da Assembleia vai falar: sai dessa igreja, que essa igreja está errada e você tem que ir para outra igreja? E ela foi na igreja. E quando começou o pastor dela a pregar, o pastor dela olhou e disse assim: irmãos, eles acreditam em revelação. Deus está me falando aqui que talvez tenha uma pessoa aqui nessa noite que esteja com dúvida sobre a doutrina, sobre a Bíblia, e tenha aprendido muitas coisas novas, e que está com dúvida se tem que ficar aqui ou não. Mas Deus está mandando dizer para você, filho: levanta daqui e vai para lá, porque lá você vai encontrar a verdade. Irmãos, eu me arrepio de pensar nisso. Um pastor da Assembleia olhando e dizendo isso, saindo da boca dele. E ela olhou e disse assim: posso me batizar no próximo batismo? Daqui 2 semanas. Eu falei: E ela e o marido se batizaram na igreja. Porque ela ousou olhar para Deus, tentar ser fiel. A pessoa tinha aprendido tantas coisas novas. Deus, se isso é verdade, fala com o meu pastor. E Deus fala, Deus falou com uma mula, falou por uma mula. Você acha que não vai falar para o pastor? Fidelidade de Deus. Agora eu quero usar um outro tema com você. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Estamos já para terminar. Verso 14. A Bíblia diz assim, Mateus 24, 14: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar em todas as nações. Então virá o fim. Não preciso nem perguntar quantos aqui querem ver Jesus voltar. Você está aqui hoje porque você quer. Mas tem muita gente esperando acontecer tanta tragédia, tanto terremoto. Olha o terremoto, olha o furacão, olha isso, olha aquilo. E os vídeos se compartilham aí hoje na internet.
Os vídeos hoje de catástrofes no mundo rodam